saudar a todos que estão vivos e existentes hoje para falar e diagnosticar a cada dia diário os programas de treino, programas relacionados à nossa extensão e expansão de vida, aonde vivenciamos didaticamente a nossa vida. Estava há pouco tempo aqui ouvindo um professor, um treinador, falando que tinha perdido um ente querido e colocou uma questão importante entre parentes e questões proximais. É a teoria potencialista, onde vem o termo realista, o termo potencial e proximal. A teoria potencialista. Então, eu lembrei do meu avô, lembrei da minha avó, lembrei da minha própria mãe, lembrei de pessoas que nos deixaram memórias nesses canais adjuntos. Sendo um professor oficializado em questões adjuntas, nos campos temporários, nos demonstra que nós estamos de passagens temporárias aqui para aprendermos bastante, ok? Quando eu falo de campo de passaporte, é lógico que fica um campo de equívoco e vírgula ligado à ciência da religião. Cada um convém a respeitar um ao outro nessa dinâmica relacionada à fé. A fé é uma palavra tão pequena, mas é complexa para o homem entender. E nessa complexidade entre entendimento, há uma complexidade de viver a cada dia com ela. A palavra fé nos coloca fatores que vêm a deslumbrar fatos internos e externos que vêm a refletir diariamente. Um fator é o que? É o campo que nós conhecemos, o Brasil, que é a cultura, a sociedade, a educação. Agora, outro fato que nós temos que ver, o Brasil, é quando nós olhamos no mapa, a cor verde, amarelo e branco, essa linguagem pintórica. Então, o Brasil tem as suas questões simbólicas. Nós vamos associar, muitas vezes, pensamos naquele mapa do Brasil, ali, que ele está naquele campo da América Latina, ou seja, nos coloca fatores que fica simplificado. Você entra numa escola ou numa universidade, quer dizer que já houve multidões de pessoas que já foram e ficaram na memória. Tempo agora, quem passava aqui sempre, estão nos vídeos aí. Então, na perspectiva histórica, há fatores importantes. Então, há o mapa, que é o campo geográfico, a geomotriz, que relacionam Estados Unidos. Nós olhamos o estado do Espírito Santo bem escondido ali, mas bem contemplado, ligado aos campos litorâneos, né, tropicalentes, que relacionam vários fatores, as nossas pegadas na areia, e coloca histórias diante do pai, mãe, algumas pessoas que fizeram parte da nossa vida, ok? Então, entre esses panoramas importantes, deixamos hoje questões importantes. É o ponto de as inverdades que ocorrem, ligado ao Código Civil, e as probabilidades que relacionam a nossa força. A nossa força é a nossa cabeça. A primeira cabeça do bíceps é o que? É a cultura, sociedade e educação. A outra cabeça do bíceps, que é a do Brasil, que eu falo, é o que? É o mapa, os campos oceanográficos e estatísticos que relacionam. Então, o bíceps tem a parte interna e externa. Eu não sei se limão é o mapa ou se a limonada é o mapa. Não sei se a questão da cultura e a sociedade, a cultura e a sociedade, os meios elementares. Então, nesse ofício relacionado, oficializando, né? Ou seja, o campo copioso, que vem a resgatar essas histórias. Então, volto a dizer, meu pai faz parte do Brasil, falei que ia falecer, mas deixou muitas histórias para nós contarmos desde a nossa infância. E quem foi também? A própria história é uma pesquisa, mas a própria pesquisa também nos ensina a ser constantes. Quando nós paramos em algum lugar ou estacionamos,
nossa vida, em algum lugar ali, a força ela é dinâmica. Mas quando há creatina, por isso que eu falei, ó, até a morte. Não é questão ó, de Pai Nosso, não, até a morte, creatina até a morte. Ou seja, quando morrermos, a creatina, lógico, vai ficar só como uma decomposição. Que relaciona vários filtros solares para alguns, que relacionam dinheiro, fortuna. Onde você foi passar uma pessoa que foi muitas vezes boa, fértil, você passar lá, alguns dizem, né, historiadores, que vai ser algo fecundo naquela terra, meio elementar. Muitas pessoas falam negócio de religião, mas alguns fatos dizem que é verdade, pessoal. Okay? Aí vocês pesquisam, ok? Que há aquele sol que brilha, você passa no local assim, é lógico que há uma camada que tem os campos de pensamento diferentes. Mas eu cheguei lá, tem a minha né? Não, baliza que ele me ensinou não, né? Mas é o modo de dizer, a pá, jogando ali areia, eu vi aquela profundidade ali, que ela tinha um limite, para depois jogar a areia, né? A terra, esses elementos ligados à terra, fogo e ar. Coloca concepções que vivemos a cada dia para viver a cada noite. E a cada noite será algo peculiar em nossa vida. A vida ela é radical, ou ela é esporte radical ou esporte de aventura? A vida ela é um jogo ou ela é um esporte? A vida é um camarote ou túneis relacionados à nossa vida? Hoje, coloco para nós vivenciarmos nessa semana, nessas micro rupturas ligadas ao esporte, ligadas à aventura, os campos cotidianos que relacionam a nossa motovivência. Estou citando aqui um autor, Figueiredo. Figueiredo está falando sobre motovivência e as pesquisas que relacionaram pela RBCL Figueiredo. Okay? Nos coloca meios que somos parentes ligados ao lazer ou estamos próximos do lazer. Ou seja, o lazer é parente nosso, desde a nossa história, porque faz parte da nossa descendência, DNA, focarmos não o capital, mas o trabalho, ou estar próximo, a gente chegarmos e entendermos que o empreendedorismo, o capital, o investimento é melhor e administrarmos o tempo menor, com maior intensidade e sabemos ter valor à expectativa de vida. Então o lazer, ele é parente ou ele é proximal? Parente é o quê? Que é aquela descendência que sempre nos coloca, essa cultura que vem a cultivar. Tempo agora o quê? Você pode chegar em qualquer lugar, muitas vezes vai falar para você buscar alguma coisa ainda. Tem colegas de infância que falam ainda, vamos lá, vem. Ou seja, muitas vezes não sabe qual é o seu tipo de profissão. Agora, a nossa profissão é sem partido, é sem identidade, é uma pedagogia geral. Coloca elementos importantes. É lógico que eu posso falar um sermão, citar qualquer autor, é lógico, uma paróquia eles vão entender. Uma paróquia, uma denominação, como já citei aí, a Universidade Instituição Cotorba, que ali coloca alguns 7 direitos que o universitário tem. 7 direitos, até o 7º se coloca em destaque. Tempos atrás eu consegui fazer palestra e atuar em algumas faculdades, porque eu tinha de saber esse direito, entre o acadêmico. Olha, desde a época que era. Eu fui ver se tinha valores ainda na Constituição da década de 40, onde na época meu pai nasceu e minha mãe, década de 40. Esses picos de neblinas que ocorrem diariamente, estão acontecendo fatalidades no percurso serrátil do Senado. Serrátil liga ao grande dorsal, as costas, os postômetros que vêm a relacionar a nossa vida. O que eu quero dizer? Entre tange em dizer, ou seja, o que permeia em dizer, o que fecunda em dizer, o que multiplica em dizer, o que é para falar, nós falamos, mas sabemos falar convenientemente, porque nos coloca segurança. E quer que nós somos fortes, esses alavancas abrangentes. Lembrei daquela Cátia Abreu aí, né? A diplomata, a senadora Abreu é uma das autoras chaves, pilotos na minha dissertação que eu tive na época. Eu não consegui. A Santina falou que não achou, acho. Vou ver. É Caudêncio, Neide Caudêncio Abreu. É uma psicóloga ligada à psicomotricidade, corpo, mulher e sociedade. A ONG, Elaine Romero, a ONG, Corpo, Mulher e Sociedade, 1995. Se for ela,
Parabéns!